Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre juros. Bom, primeiro vamos conhecer essa palavra nova aí. Juros, nós vamos, de forma simplificada, dizer que corresponde a um aluguel sobre o dinheiro que lhe foi confiado. Pensa comigo, você está precisando de um dinheiro e me pede emprestado. Fala, Sandro, você pode me emprestar 100 reais? Eu falo, posso te emprestar sim. Durante quanto tempo você quer esse dinheiro emprestado? Você fala, Sandro, olha, eu acho que em 6 meses eu consigo te pagar. Você não acha razoável que nesse período de tempo de 6 meses, se eu tivesse com esses 100 reais, eu poderia colocá-lo numa aplicação qualquer e ao fim desses 6 meses ele me renderia alguma coisa? Se isso pode acontecer, é justo que eu te cobre alguma coisa a mais que 100, 6 meses após. Então, isso que a gente está cobrando é os juros em cima desse empréstimo. Então, está aqui. Podemos dizer de forma simplificada que juros correspondem ao aluguel sobre o dinheiro que lhe foi confiado, pois, se ele tivesse com legítimo dono, poderia ter sido aplicado de diferentes maneiras. O que a gente precisa diferenciar? Os dois tipos de juros em questão. Há juros simples e juros compostos. Qual a diferença entre juros simples e juros compostos? A diferença é simples. Juros simples são acréscimos em que cada período eu calculo juros em cima do capital inicial. Bom, pensa comigo o seguinte, você me empresta 100 reais, na verdade eu te empresto 100 reais e eu cobro 1% de juros ao mês no regime de juros simples. O que isso significa? Que após um mês, você vai me dever 100 mais 1% de 100, 101. Após 2 meses, eu vou aplicar de novo 1% em cima do capital inicial que eu te emprestei, que foi 100. Então, você vai me dever 100. Lá no primeiro já estava valendo 101, no primeiro mês. Como eu aplico juros lá em cima de 100 de novo, você me deve mais R$1 pelo segundo mês. Ao fim do segundo mês, você me deve, então, R$102. Se você demora 3 meses para me pagar, é uma coisa, aplica mais 1% lá no capital inicial emprestado, nos 100 reais. Então, mais R$1 pelo débito aí do terceiro mês. Então, ao fim de 3 meses, você me pagaria 103 e assim sucessivamente. Então, vou dar um destaque aqui, ó, que na verdade, juros simples são sempre acréscimos em cima do capital inicial, sempre lá no início. E os juros compostos? Juros compostos não. Juros compostos, você tem acréscimo sempre a cada período. Se me empresta 100, com 1% de juros. Veja só o que acontece. No primeiro mês, se você me pagar, você tem que me pagar 101, 100 mais 1% de 100. O que acontece agora? Se você leva mais um mês para me pagar, eu não vou aplicar mais 1% em cima de 100, que é o capital inicial. Eu vou aplicar 1% em cima de 101, que era quanto você deveria me pagar. Então, eu tenho que fazer 1% de 101, que já vai ser 1,01, e somar a minha despesa. Então, após 2 meses, você não teria que me pagar 102, como juros simples. Você teria que me pagar 102,10. Ao fim do terceiro mês, a mesma coisa. Eu aplico 1% em cima do que você estaria me devendo no segundo mês. Então, eu vou calcular 1% de 102,10 e vou aumentar a minha despesa, que certamente vai dar mais do que 103. Vamos ver isso com um exemplo mais claro. Eu tenho aqui juros simples e juros compostos. O meu exemplo é o seguinte. Eu tenho um capital de R$1.000 e ele vai ser aplicado em um período de 3 meses. Eu quero verificar como é que vai ficar esse capital com um empréstimo a juros simples, ou seja, com acréscimo de 100% ao mês. Falar que esse capital está sendo acrescido 100% ao mês é a mesma coisa que falar que eu estou
usando juros simples de 10% ao mês. A taxa de juros simples de 10% ao mês. Vamos verificar. Acompanha. Eu tenho 1.000. Após um mês, então 0. Hoje, apliquei 1.000. Após um mês, quanto eu vou ter lá com essa minha aplicação? 1.000 mais 10% de 1.000, que é o acréscimo de 100 que eu falei. Então aqui representa o meu acréscimo. Está aqui. R$100. Já no segundo mês, eu vou ter de novo um acréscimo de R$100, porque eu estou aplicando juros em cima de 1.000, 10% de 1.000, 100. Aí eu coloco aqui o mesmo acréscimo. R$100. No terceiro mês, eu tenho de novo um acréscimo de R$100. Está aqui. O que eu fiz questão de destacar para vocês é que aqui com juros simples, os acréscimos são sempre iguais. Então, todo mês eu estou acrescentando nesse dinheiro que foi aplicado R$100. Isso é juros simples. Agora vamos verificar como é que isso funciona em juros compostos. Bom, você aplica R$1.000. Só que agora você tem uma taxa de juros de 10% ao mês. Lembrando que juros compostos, o que a gente chama de juros sobre juros. Eu vou sempre calcular os juros em cima do capital acumulado. Então pensa lá, tenho 1.000. Após um mês, eu tenho o mesmo acréscimo de juros simples, R$100. Muito bem. Agora, eu aplico 10% de juros. Eu multiplico por 1,1 essa quantia aqui, que é de 1.100. Se eu multiplicar 1.100 por 1,1, eu vou chegar a 1.210. Se eu chegar a 1.210, repara, o acréscimo já não foi mais de R$100. Foi de 110. Tá certo? Agora vamos pensar. Para o terceiro mês, ou seja, passa mais um mês, eu vou multiplicar 1.210 por 1,1. Lembrando, multiplicar de 1 por 1,1 é aumentar em 10%. Então eu multiplico 1.210 por 1,1. O meu acréscimo aqui não é de 100, nem de 110. Vai ser um acréscimo de quanto? Bom, pensa comigo. Eu tenho 1.210 e vou aumentar 10%. Aumentar 10% é fácil, ó. 10% de 1.210 é 121. Então, o meu acréscimo foi de R$121. E se eu continuar com isso, você vai começar a perceber que o acréscimo aqui aumenta muito. Então, ó, a juros compostos, com uma taxa de 10% ao mês, os acréscimos não são todos iguais. O acréscimo a cada mês é um pouco maior. Por quê? Porque o capital acumulado, aquele que você aplica juros, é maior. Lembra, juros simples é uma coisa que dificilmente a gente vai encontrar na nossa vida cotidiana, na nossa vida real. São poucos os casos em que as pessoas aplicam juros simples a qualquer aplicação, a uma dívida. Nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar como calcular uma taxa, ou melhor, um montante que a gente já aprendeu quanto é após um período de N meses, a juros simples, e também calcular esse montante após um período de N meses, a juros compostos. E vamos discutir quando vai ser mais vantajoso usar juros simples ou usar juros compostos. Até o nosso próximo encontro.